começa agora. Olá, pessoal. Muita boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável, graças a Deus. E é um prazer estar com você novamente nessa tarde. Essa semana, quem me acompanha, né, durante toda a semana, e viu que semana passada a gente estava falando um pouquinho, né, sobre síndrome do pânico. Falei para vocês que setembro é o Setembro Amarelo, né, o mês de nós falarmos sobre suicídio, prevenção do suicídio. Muitos acham que não, que é fraqueza, que não acontece, acontece pouco. As razões do suicídio podem ser bem diferentes, né? Porém, muito mais do que se imagina, a intenção é comum. E aí, uma pesquisa realizada na Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento da vida pensaram em suicídios. Sendo que desses 17%, 4,8% eles chegaram a elaborar um plano para isso. É algo silencioso, importante de ser falado. Por quê? Porque há como ajudarmos. Eu, você, qualquer pessoa pode sim ajudar uma pessoa que está planejando o suicídio, né? Está planejando tirar a vida. E aí a gente vai falar mais profundamente sobre isso e discutimos aqui sobre esse tema. Então você pode mandar aí seu comentário pela live do Facebook, você que está me acompanhando ao vivo aí no Facebook, você que está me acompanhando pela web rádio ou pelo aplicativo Sagrada Família Goiânia, pode mandar aí seu comentário pelo WhatsApp também, que é o 998592705. Então, enquanto vocês interagem aqui comigo, a gente vai trocando ideias, vamos de música e já já estou de volta, não saiam daí. Aqui toca mais música. Você em sintonia com Deus. O Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Senhor é o meu pastor.
Você está ouvindo Programa Cristão Saudável, na comunicação da psicóloga Jordana Ribeiro. Oi, pessoal, estamos de volta ao programa Cristão Saudável. Falando sobre suicídio hoje, Setembro Amarelo está aí, né? Estamos aí no meio de setembro, falando sobre prevenção de suicídio. Precisamos falar de suicídio. E a Helena já está aqui comigo, o Leônidas é meu ouvinte fiel, né, aqui do programa, Leônidas. Que bom que você está aqui mais uma vez com a gente para falar sobre saúde mental, né? Um tema tão importante para que a gente possa aperfeiçoar a nossa vida, né, como um todo. Sem a nossa saúde mental, como que a gente vai caminhar, né, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal? Enfim, é um dos pilares aí para a gente estar cuidando disso. E aí, a Helena entrou, seja bem-vinda também, Helena, Maria de Socorro. Quem mais está aqui comigo, gente? Manda um oi aí para mim, fala de onde vocês estão me escutando e conversando comigo também, que não quero só eu que vou falar aqui nesse programa, não, hein? Esse programa é para vocês, como eu falo sempre. Então, é muito importante que tenha, né, essa troca de conhecimentos, essa troca de vivências também. Se você já passou por isso, alguma situação, parente, amigo, perto de você que já passou por essa situação, comente aqui, me fala o que você vivenciou, como que você passou por isso, né? As medidas tomadas, enfim. O Leônidas, ele fala de Guarapari, Espírito Santo. Ele diz assim, na maioria das vezes, o suicídio é causado por algum tipo de rejeição ou talvez até um avanço de uma suposta depressão. Os dois, Leônidas, a gente vai ver que existem vários motivos para a causa do suicídio em si, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as crenças religiosas, né, impedem de ser falado sobre o suicídio. Nossa, como assim vai se matar? Né? É um tabu que existe no meio da sociedade, principalmente com religiosos, e que vê também o suicida como um fracassado, e falar em outra via também tem falar sobre morte, né? Como que o ser humano lida com morte? É muito pesado falar de morte. Um assunto tão comum, tão natural de se falar, as pessoas se sentem incomodadas falar sobre morte, né? Porque mostra o quê? Fraqueza, mostra que existe um limite, né? Vai até ali. E aí não é falado, é adormecido esse tema, e esse tema não deixa de acontecer porque não é falado. Piora a situação, né? Porque aí aumenta. Quanto menos informação a gente tem, mais a probabilidade de acontecer as tragédias, não é verdade? Então, ele vem crescendo cada vez mais e não é só por uma situação populacional, demográfica. O suicídio, ele acontece também por uma causa social, né? Ele prejudica o bem-estar, ele estimula a autodestruição. Então, é uma agressão, uma competição que acontece de situações, né, que passa por competição, insensibilidade, agressão e que vem gerando uma sociedade mais doente mentalmente, né, emocionalmente mais fragilizada, mais enfraquecida, desencadeando aí diversos transtornos que a gente tem falado também durante esses dias de programa que a gente tem compartilhado. Aí, gente, tô gostando de ver vocês conversando comigo. A Sônia Freitas, ela falou do Felipe, da Tianara e de sua família. A Sandra fala de Senador Canedo. Tatiana Borges fala de Bruxelas. Ela fala da questão do suicídio e da falta de amor próprio. Vamos falar disso também, Tatiana. O Gilson falando, doutora, eu tenho depressão e não sei o motivo dessa depressão. Gilson, teve um programa que a gente falou sobre depressão, que um dos sintomas da depressão também é a vontade de tirar a própria vida, né? Então, diversos são os motivos da depressão e que precisa ser investigado. Existem vários níveis também de depressão. Você está me falando aqui que os médicos só passam remédio e não adianta, né? Pelo jeito.
Então, você está falando de São Paulo. Então, Gilson, uma das coisas que eu falei também nesse programa de depressão, você pode. Eu posso compartilhar também depois do programa com você. Ou senão você pode também ver pela página aí do Santuário. Um dos pontos que eu falei sobre isso é o seguinte: o medicamento, ele trabalha com um sintoma, certo? Por isso que precisa do casamento da psicoterapia e da psiquiatria. Meus ouvintes vão ficar enjoados de ouvir isso, gente. Então, eu faço questão de bater na tecla, porque é muito importante. Por que esse casamento? Enquanto o medicamento, Gilson, vai trabalhar no sintoma, por cima, a psicoterapia, ela vai trabalhar na raiz, né? Na causa, do como. Então, você fazendo esse casamento, de trabalhando com como, com a causa dessa depressão, fortalecendo, né, sua identidade, fortalecendo sua autoestima, enfim, suas ferramentas que existem, né, dentro de você, o que que o psicólogo faz? Ele te ajuda a encontrar essas ferramentas e você usar de uma maneira mais assertiva na sua vida. Então, você fazendo essa psicoterapia, com o uso do medicamento, aí você vai ter uma melhora bem significativa, entendeu? Muito importante mesmo. Que aí tem esses sintomas de cansaço, de desânimo que você tá falando aqui pra mim. E sinal que, ou não sei se você está tomando um medicamento em dias, ou se sua dosagem do medicamento tá ultrapassada. Dá uma olhadinha com o seu médico que não era para ter esses sintomas que você está me falando aqui, tá? Então, dá uma checada com o seu médico sobre os medicamentos. Não altera sua medicação sem falar com o seu médico, tá? Tanto para mais quanto para menos é importante. E procura um psicólogo, tá? Faça psicoterapia para você estar com esse acompanhamento. Eu trabalho também com a psicoterapia online, que é uma psicoterapia mais focal, né? Que a gente não chama de psicoterapia, mas é um tratamento mais focal, porque não psicoterapia, né? O CRP, que é o nosso conselho, ele exige que seja algo mais focal e breve, de no máximo 20 sessões, o online. Então, a gente precisa abordar um tema específico. Enquanto a psicoterapia, a gente engloba o todo, entendeu? Mas não deixa de rever essa dosagem que você está me falando aí do Rivotril, da Venlafaxina, tá bom? E outra coisa que você está me falando aqui, sobre o que as pessoas falam. É sempre no achismo, tá? Então, é preciso procurar ajuda profissional. Depressão não é balela, não é de gente que é à toa, que não tem o que fazer, não. É uma doença séria e grave, ela realmente afeta no cérebro, ela afeta nos hormônios, né, e nas substâncias químicas do cérebro que ajuda com os neurotransmissores. Então, é uma doença, sim, que precisa ser tratada, tá? Não é... Oração é muito importante, vida espiritual é muito importante, mas é preciso também dos outros dois pilares, tá? Que é a medicação, que é a psicoterapia, tá bom? A Mávia entrou aqui, disse que quem não tem fé em Deus, por isso se suicidam. Não necessariamente, Mávia. Acontece que muitos religiosos que condenam o suicídio, eles não conseguem respeitar a sua crença e acabam cometendo, sabia? Por que isso acontece? A gente vai ver que as estatísticas comprovam que a causa é muito maior do que demograficamente que eu estava falando, que é uma causa social mesmo e que gera, né, pelos transtornos, pela fragilidade emocional. Então, independente de ter uma religião ou não, a pessoa pode sim cometer suicídio, que é uma coisa grave mesmo. Então, o que é o suicídio, né? É um gesto de autodestruição. É uma realização do desejo de morrer, de acabar com a própria vida. E aí não tem idade, não tem sexo, não tem classe social,
para diferenciar quem comete e quem não comete. Acontece com todo mundo, né? Pode acontecer com todo mundo. Para vocês terem uma noção, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Então, assim, é um número alto aí que dá milhões, né, de pessoas. A estatística é de que 10 a 20 milhões tentam suicídio a cada ano. Então, gente, vamos ficar mais atento a isso. Tem pessoas que, assim, tanto em depressão quanto não em depressão, experimentam, né? Que tem as fases também do suicídio em que a pessoa idealiza, né? Ela faz um plano de ação para cometer e tirar a sua própria vida. Pode dar certo, pode não dar certo. A automutilação, né? É um dos sintomas também. Que a intenção da automutilação nem sempre é tirar a vida. Mas às vezes, né? Pode ser que aconteça, né? Que a pessoa erra aí um erro de cálculo aí e tira a própria vida. Então é muito, muito sério, tá bom? O Gilson tá perguntando como faço para falar com a senhora particular. Você pode entrar na minha página do Facebook, Gilson, Jordana Ribeiro Psicóloga, me mandar mensagem por lá. Ou eu também estou no meu site, jordanaribeiropsi.com. E também meu número de contato para agendamento é o 981915347. Tá bom? Qualquer rede social aí, você falando particularmente comigo aí, a gente conversa, tá bom? E aí, gente, vários motivos pode desencadear, né? A gente tava falando lá em cima, quem que falou? Deixa eu ver aqui. Não foi a Tatiana? A Tatiana falou da falta de amor próprio, né? Existem vários motivos que faz com que a pessoa pense, né, no suicídio em si. Então, pode ser que seja para aliviar uma cobrança social, uma culpa, um remorso, a depressão mesmo, a ansiedade, o medo, o fracasso, a humilhação, ou qual que é a essência aí? É aliviar as pressões externas. Está acontecendo alguma coisa com essa pessoa que ela imagina que tirando a vida dela vai eliminar isso. Então a ideia, né, principal, assim, a pessoa às vezes ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento que ela está passando. E ela acredita que para acabar com o sofrimento é necessário cometer o ato. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, passam por muitas ambivalências, né? Ela quer, mas como que ela faz isso? Principalmente quando tem religião no meio. Como que eu tô com esse sentimento, eu quero cometer isso, mas e minha crença, né? Como que eu faço para lidar com isso? Então, acontece muitos tormentos, né, na vida da pessoa, na cabeça da pessoa, em que ela se sente num momento assim insuportável da vida dela mesmo. E pensar em suicídio, nossa, como a pessoa pensa em suicídio? Pensar em suicídio é uma coisa natural e pensar também, ser impulsivo, também faz parte da natureza. Só que a diferença é que é mais comum nas pessoas que estão exaustas de determinadas coisas, né? Elas estão exaustas emocionalmente e fragilizadas. Então acontece que esses pensamentos suicidas, essa impulsividade, né, de cometer alguma coisa contra ela mesma, seja mais nítido, né? Aconteça com mais frequência aí. E aí os meninos, normalmente, eles se matam mais do que as meninas. Porém, as meninas, elas tentam mais suicídio que os meninos. Entendeu? E essa tendência também acompanha com os adultos, tá? Então, por causa de cultura relacionada a costumes, preconceitos, então isso aí é bem... acontece bem aí no cotidiano. E aí, a gente falando aí de meninos e meninas e tudo mais, teve essa... Lembra da baleia azul que aconteceu e que repercutiu, assim... Por muitos dias aí repercutiu que é um jogo que estava fazendo com que os nossos jovens tirassem a própria vida,
né? Então, acontece muito com adolescentes, a gente vai falar no próximo bloco sobre isso. Escreva aqui para mim se você ouviu falar da baleia azul, se não ouviu, o que você sabe sobre, porque é muito importante a gente ter um cuidado, né, especial aos nossos jovens, gente, principalmente que é uma fase onde que eles precisam, eles sentem essa necessidade de pertencer a um grupo. Então, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre isso. Vocês podem me escrever aqui através da live do Facebook, do Santuário Sagrada Família, e pelo WhatsApp, que é o 99859-2705. O 99859-2705. Tá bom? Não saiam daí. Você em sintonia com Deus. Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe. Caminho vou deixando meus apegos pra trás, planos, sonhos, pessoas que amo até demais, para livre encontrar minha direção, obra tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe. Você está ouvindo Cristão Saudável. Programa Cristão Saudável. Com Jordana Ribeiro. Estamos de volta, pessoal, ao programa Cristão Saudável. A gente está aqui debatendo um assunto sobre suicídio. Você que entrou agora, falamos sobre o que é suicídio, né? Que é autodestruição, a intenção de acabar com a própria vida, né? De tirar a própria vida. A Marília
Acabou de entrar aqui. Que bom te ver, Marília. Bom ter você aqui comigo. O Gilson tá falando aqui a respeito da questão da depressão, né, Gilson? Me manda a mensagem, me procura no final do programa que a gente conversa sobre essas coisas aqui, tá bom? E o Leônidas falou que a pressão familiar ajuda muito nesse processo de tentar se matar. O que acontece com a questão familiar? Lembra que eu falei que é uma situação que o suicídio, né, ele é silencioso. E a pessoa, só que a pessoa muitas vezes ela demonstra algumas atitudes, ela vai trazendo algumas mensagens, mostrando algumas mensagens, até que ela cometa de fato o suicídio. E aí a família muitas vezes ela não enxerga, né, esses sinais que o adolescente, que o adulto, ele mostra, né? Então aí é algo que é preciso ser discutido, né? Que a gente vai falar também da questão do familiar, da questão da escola, né? Que a gente está falando também, entrou no assunto sobre a baleia azul, que jovens, né? Você pode me mandar a mensagem aqui pela live do Facebook, se você já ouviu falar dessa baleia azul, desse jogo, se não ouviu. O que foi a baleia azul, né? Foi um jogo onde adolescentes, né, a maioria adolescentes, eles precisavam cumprir tarefas cujo o final, a última fase, era cometer o suicídio, acabar com a própria vida, né? E o adolescente passa por uma fase em que ele necessita de pertencer a um grupo. Então, se o jovem, ele está numa situação já debilitada, emocionalmente fragilizado e precisando de um grupo, aquele que acolhe é onde ele vai. E para pertencer, ele começa a ter esse tipo de comportamento de passar de fase, cumprir as tarefas, para quê? Para pertencer a esse grupo. Se ele não cumpre, aí tem essa sensação de que ele está sozinho, né? Nesse sentimento de solidão. Leônidas disse que já ouviu falar sobre a baleia azul. A Tainara entrou agora. Que bom, Tainara, te ver por aqui. Seja bem-vinda. E aí, essa questão da adolescência, de pertencer a um grupo, é importante, né? Ele buscar a identidade dele, formar a personalidade dele. Só que os pais, professores, adultos que estão por perto, né, familiares, eles precisam estar atentos a que espécie de grupo é esse, a que espécie de ritual é esse, para que tenha uma adolescência mais saudável, para que vejam os comportamentos mais saudáveis. Então, acontece o quê? Existem sinais, que eu falei para vocês, que quem tem esse desejo de cometer o suicídio, aparecem sinais, né? Eles vão demonstrando sinais até que cometa de fato o suicídio. Que sinais são esses, Jordana? São as mudanças bruscas de comportamento, né? A pessoa de determinada maneira, de repente, ela já está diferente, já está estranha. Nossa, mas fulana mudou. Ela não era assim. O que está acontecendo? O isolamento social, o abandono de atividades prazerosas, algo que a pessoa adorava fazer, gostava demais, agora ela já não faz. Tristeza persistente, né? Uma coisa é a gente ficar triste, né? Agora, persistir essa tristeza sem um motivo, né? Ter essa tristeza com essa pessoa, aí já dá para acender a luzinha aí, vermelho também. O que mais? Alterações no sono, no apetite, as lesões sem explicação aparente, né, que a gente chama de automutilação. Então, às vezes acontece, né, tem um corte, aí inventa uma desculpa, mas tá aparecendo frequentemente, então, luzinha vermelha aí também. Diminuição do peso, queda no rendimento escolar, no rendimento profissional também, a falta de motivação, de interesse da pessoa, diminui a concentração também. Ter desesperanças, você percebe que ela está com alguma fala, alguma mensagem de desesperança, de despedida ou com conteúdo mais voltado para a morte aí, por meio das mídias sociais também, através com as mídias sociais que tem, né, o Facebook que a gente está aqui também, você que está me assistindo. Então, assim, fica mais atento com esses sinais. Esses sinais são muitos os sinais que a gente tem que ter um olhar diferente,
né? Falar, isso nunca vai acontecer comigo, não, nunca vai acontecer com a minha família, não. Mas pode ser que esteja acontecendo agora. Então, vamos ficar mais atento que o suicídio tá aí, acontece muito o suicídio. E se a gente finge, né, coloca vista grossa, achando que não vai acontecer e tudo mais, pode ser que você perde a oportunidade de salvar uma vida. Salvar a vida do seu filho, salvar a vida de um amigo, enfim. E esses sinais de alertas pode ser, né, que estejam, são conjuntos, né, gente? Mas é importante eu frisar para vocês que não é para analisar de forma isolada, né? Que dependendo de cada comportamento, existe uma situação, existe um contexto para que esteja acontecendo isso. Então, perceba o todo e se surgir dúvida, se você já ficar assim com o pé atrás, procura a ajuda de um profissional, procura pesquisar sobre o tema, né, em fontes seguras, né? Porque é uma coisa também que a pessoa que está mais fragilizada emocionalmente, ela procura na internet, né? Tá se sentindo abandonada, tem sentimento de solidão, e aí vai pesquisando na internet. E acontece que, assim como a internet tem muitas coisas boas que servem para nos agregar, também tem coisas que servem para destruir. Então, a pessoa que está emocionalmente fragilizada não tem esse filtro, né? Ela entra em uma fria, assim como é o jogo da baleia azul. Muitos jovens, muitos adolescentes entraram aí por estar emocionalmente, né, fragilizados. A Suelma, ela comentou que essa doença é muito triste, realmente é. Mas eu tenho uma notícia para vocês. O suicídio, ele pode ser, sim, reverso. A pessoa pode, sim, voltar à vontade de viver. E a gente vai falar sobre isso também. Então, é preciso entender que o comportamento suicídio, lembra que eu comentei com você que ele existe fases, né? Então, ele passa por 3 categorias. A primeira categoria é a ideação suicida. Então, a pessoa passa a pensar em se matar, a ter essa ideação mesmo, pensamentos, ideias, planejamentos, desejos de se matar. Essa é a primeira categoria. Depois vem a tentativa de suicídio, né? E, por último, o suicídio realmente consumado. Então, como a gente estava conversando anteriormente, que as meninas tentam mais vezes o suicídio que os meninos, e às vezes acontece também na automutilação, às vezes a intenção não é de tirar a vida, mas tirar o sofrimento também através da automutilação, acaba aí que, por um erro aí, ela acaba tirando a própria vida dela mesmo, tá bom? É uma coisa importante de ser falada, são os relacionamentos interpessoais. Então, assim como é necessário ter esse filtro, né? Mas os relacionamentos interpessoais, eles contribuem para que fortaleça as capacidades cognitivas, as capacidades sociais, expressivas do indivíduo. Então, fica o vínculo, né? Então, a falta desse convívio faz com que a pessoa fique mais suscetível a cometer o suicídio, até essa ideação suicida que eu falei para vocês agora. Por quê? Porque as trocas afetivas, elas diminuem o impacto dessas experiências adversas, né? Então, se existem experiências adversas, e é o que a gente tem demais na nossa vida, são experiências adversas, né? O que é experiência adversa? Aquilo que dá errado pra gente, né? Aquilo que a gente não quer que aconteça e aconteça. E aí, como que eu vou lidar com isso? Né? Muitas pessoas não sabem lidar com isso. E aí, um dos viés que ela procura é o suicídio. Outras vai pela raiva. Então, tem vários comportamentos disfuncionais. É a raiva, é descontar no outro. Para que serve a psicoterapia? Para fazer com que ela utilize as ferramentas que estão internamente a seu favor, de forma mais assertiva. Então, acontece experiência adversa, as coisas começam a dar errado. Então, como que eu vou lidar com isso de uma maneira saudável? Então, através dessa maneira saudável, eu evoluo como ser humano. Essa é a intenção da psicoterapia. É o principal objetivo da psicoterapia, né? E aí,
a gente vai falar sobre isso, sobre como que eu posso ajudar, então, o outro que está nessa fase, né? Nesse momento, né? De estar querendo se suicidar, muitos problemas, emocionalmente frágeis. Então, como que eu posso ajudar? Então, não só profissionais podem ajudar, como vocês também podem ajudar, tá bom, gente? A gente vai falar isso no próximo bloco. Vocês podem mandar o comentário de vocês aqui pela live do Facebook ou pelo WhatsApp, o 99859-2705, 99859-2705, e mandar aí seu comentário, sua opinião. A Suelma tinha comentado, né, que é muito triste. A Fátima, ela e reprise do programa, doutora Jordana. Então, Fátima, acontece a reprise todo sábado às 9 horas da noite, tá bom? Pela web rádio. E essa live aqui fica salva no Facebook mesmo. Então, os outros programas também, você pode procurar tanto no YouTube quanto aqui na página do Facebook do Santuário, que você encontra. Se você tiver alguma dúvida de encontrar, você pode me mandar uma mensagem lá na minha página do Facebook, que é o Jordana Ribeiro Psi. Não, esse é do Instagram. O do Facebook é Jordana Ribeiro Psicóloga, tá bom? E aí eu te mando o link. O Gilson pediu o telefone novamente por mensagem. Se você quiser já anotar, Gilson, é o 981915347, tá bom? Aí você pode mandar mensagem também através dessas redes também. Você pode mandar mensagem no site também, que tem lá onde você faz um comentário, agenda a sua sessão, manda uma mensagem para mim, que é o jordanaribeiro.pc.com. Então, gente, mandem aí seus comentários. Você que entrou agora e não conversou aqui comigo ainda, que tá só aí observando, então vamos interagir aqui comigo, me falam de onde você está falando. Enquanto vocês interagem aqui comigo, me falam também como que vocês acham que pode ajudar essas pessoas, né, que estão passando por esses momentos difíceis, querendo cometer o suicídio, tá? Escreve aí para mim, Leônidas, manda aqui seu comentário também, que a gente vai de música agora e já já a gente está de volta. Você em sintonia com Deus. Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Vento bate na janela e busco asas pra voar, pra bem mais perto de você, bem mais perto de você. Estamos livres, mas sozinhos, abandonados.
Hoje muitos choram. Hoje muitos choram sorrindo. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram sorrindo. Choram sorrindo. Choram sorrindo. Choram sorrindo. Choram Estamos apresentando o programa Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Oi, pessoal, voltamos ao terceiro bloco, programa Cristão Saudável. A Esther entrou aqui. Esther, seja bem-vinda, que bom ver você aqui. Esther fala diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. A Fátima comentou aqui sobre a questão do programa que eu falei da síndrome de pânico e da depressão, né, Fátima? Síndrome do pânico eu falei semana passada, eu acho que você estava, né, que você falou aqui. Falou que estava mostrando 49. Qualquer coisa, se você quiser ter a reprise para alguém assistir, para você compartilhar, eu te mando. E você fala da questão do choro, né, de chorar muito. Fátima, não deixa de me procurar no final do programa, que a gente conversa e fala direitinho sobre caso. Cada caso é um caso, a gente precisa agendar e conversar pessoalmente sobre isso para a gente trabalhar, ter um plano de ação, né, para mim poder te ajudar, tá bom? Então, me manda uma mensagem, me procura no final para a gente poder aí evoluir, né, a gente poder caminhar aí, tá bom? Estamos falando aqui sobre o suicídio. A música que você ouviu agora foi Muitos Choram, da Rosa de Sarum. E uma coisa que eu acho interessante que fala, né? Hoje muitos choram, mesmo sorrindo. E é o que acontece também com as pessoas que têm essa vontade de tirar a própria vida e que têm também depressão, gente. Então não pensem em estereotipia, que são pessoas comuns, como a gente, e que passam por problemas emocionalmente mais frágeis, que queiram tirar, né? Quer tirar a própria vida e acabar com sofrimento, não da vida em si, né? Então, muitos choram sorrindo. Como, então, eu posso ajudar essas pessoas? Eu falei no bloco passado sobre quais são os sintomas, né? Os sinais, na verdade. Quais são os sinais que as pessoas aparecem que tá com essa ideia, com essa intenção suicida, né? Que é essa mudança de comportamento brusco. Ela tá acostumada de uma forma e você tá acostumado da pessoa ser de uma forma e de repente ela muda. A falta de apetite, de sono, a perca de peso. Ela vem com uma fala meio diferente do que você tá acostumada, uma despedida, uma fala de morte. Então, é preciso estar atento, sim. E não só nós, profissionais da saúde, a gente pode ajudar, quanto vocês também, tá? Então, como? É muito frequente a pessoa que está nessa situação pedir ajuda antes mesmo dela cometer o ato. Ela pensa que a única saída dela, né, ela já descartou todas as possibilidades e a única saída dela é cometer o suicídio, acabar com a própria vida. Só que antes ela aparece sinais. Ela pede ajuda de diversas formas, né? A Cirlei, ela entrou agora. Seja bem-vinda, Cirlei. Estamos falando sobre suicídio, um tema muito importante que é o setembro, né? Esse mês de agora a gente comemora não, né? Mas a gente fala sobre a prevenção do suicídio, do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. O que é comemorado, né? O quanto do número de pessoas que aumentou falando sobre esse suicídio. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente pode contribuir. Tanto que
Assim aconteceu com câncer, né? Câncer de próstata, câncer de mama. Quanto mais foi falado, mais as mulheres se conscientizaram, os homens se conscientizaram para buscar ajuda. Então, é essa a nossa intenção também com o Setembro Amarelo. A Margarida está aqui. Seja bem-vinda, Margarida. A Lúcia está assistindo pela primeira vez. Muito interessante esse assunto. Seja bem-vinda, Lúcia. Eu aguardo você nos outros programas. Toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, tá? Falo sobre saúde mental, equilíbrio emocional, diversos temas. Se você quiser um tema que você queira ouvir, você pode sugerir aqui, como todos vocês que estão me ouvindo agora. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu posso ajudar, Jordana, uma pessoa que está nesse momento, nessa fase aí de querer tirar a própria vida, enfim. É preciso que você tenha disponibilidade para ouvir, né? O que é que eu vou falar? O que é que eu preciso fazer para confortar essa pessoa? A gente precisa ter a escutativa. O que é a escutativa? Às vezes a pessoa, ela apenas precisa falar, às vezes ela precisa apenas desabafar, falar da vida dela, falar dos problemas dela, falar dos sofrimentos que ela está passando. E nada melhor, nada mais confortante do que ter alguém para ouvir. Ter alguém com a atenção totalmente voltada para aquela pessoa, né? E não querer confortar com alguma palavra. Às vezes você até pode confortar com alguma palavra, mas são palavras assim que pega, solta e não ajuda tanto. Então escute, esteja presente naquele momento que a pessoa desabafar com você. Esteja presente com uma escuta ativa, vendo que além de você ajudar escutando, como você pode encaminhar essa pessoa para um profissional, para trabalhar mais a fundo, né, com essa pessoa. E também, antes disso, é preciso deixar de ter medo, né, de falar sobre o assunto, que, como a gente falou antes, tem muito tabu envolvido sobre suicídio, crenças religiosas que, nossa, não é porque não é de Deus, tem muitos religiosos que cometem o suicídio, tá? Então, não é por falta de Deus e tudo mais, a pessoa está fragilizada emocionalmente. É preciso, sim, que a pessoa tenha o pilar, né, espiritual, mas ela precisa ter também o pilar psicológico, o pilar biológico, né, para ela ser um ser, né, holístico. O que é holístico? É um ser integrado, tá? Tem muita distorção com esse termo holístico, mas o ser holístico é o ser integrado, né? Espiritual, psicológico, né? Que é o emocional, biológico, enfim. Uma das principais formas de ajudar as pessoas, como eu falei, é da questão do ouvir, tanto que 32 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil. Esse dado é o dado da CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que as pessoas ligam, eles contribuem também com essa escuta e dependendo do encaminhamento também. Então, precisa perder esse medo de falar sobre o assunto, derrubar esses tabus que existem, igual existe tabu sobre depressão, que quem tem depressão é à toa, no trabalho, enfim, não é uma doença real. Tem diversos tabus sobre transtornos mentais que acontecem também. Então, gente, quanto mais gente é informado, menos tabu a gente vai ter, mais pessoas orientadas a gente vai ter, né? Então, é preciso falar, perder o medo também. E perder o medo de aproximar, né? De aproximar dessas pessoas e estender o braço, falar, o que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Né? E ter essa presença. Porque a pessoa que está nessa fase, ela se sente, né, na solidão, como se nada fosse resolvido, ela não tem ninguém para contar, então que você seja um ponto de apoio para essa pessoa. Vocês conseguem perceber? Mandem aqui seu comentário, deixa eu ver como vocês estão aqui. Tem muita gente aqui mandando oração, toda quinta-feira, às 2 horas, Elton, o programa de oração, pedido de oração. De 2 às 3 horas, vocês podem colocar as intenções de vocês, é ao vivo, tá? Para o pessoal fazer a oração também para vocês.
A Fátima falou que eu não tenho ajuda de ninguém, assim, eu não tenho ajuda de ninguém assim, família não acredita e não me apoia. É muito importante, o Leônidas falou sobre a questão familiar também, é muito importante o apoio da família, né? Por isso, esse programa, gente, para conscientizar, para abrir os olhos, né, de todo mundo, a família é muito importante. Família, fiquem atentos a todos que estão em volta de vocês. Não é só trabalho, não é só rotina, tá? É importante, sim, falar sobre saúde mental. Fátima, não deixa de me procurar no final, tá bom? Pra gente conversar mais sobre o seu caso, certinho? Então, gente, uma notícia boa que eu tenho pra vocês é que 90% dos suicídios... travou aqui agora. 90% dos suicídios podem ser prevenidos, tá? Então, a pessoa, sim, pode parar com essa vontade, né, de tirar a própria vida e ter uma outra expectativa, ter uma outra perspectiva, né, através da sua ajuda, né, encaminhando também para um profissional. Os profissionais de saúde, eles precisam identificar formas para aumentar o desejo do indivíduo pela vida. Então, são ferramentas que a gente precisa elaborar, utilizar para contribuir com a vida desse indivíduo também, tá? Se possível, ajudar bem no momento também do impulso suicida, que às vezes acontece no CVV da pessoa ligar, né? E estabelecer o contrato. O que a gente faz? Nós, psicólogas, quando tem caso de suicídio, a gente estabelece um contrato de não suicídio entre o profissional e o cliente. Por quê? Para dar a oportunidade da gente, pelo menos, intervir de imediato, para que ele possa surgir mudanças e ele mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento dele. Então, cada caso, ele precisa de uma intervenção particular, tá, gente? Não é receita de bolo, não. Mas sim para a questão de vocês ajudarem, a questão da escuta. Eu falo da questão profissional, que cada caso é um caso diferente. E para vocês, no caso de querer, às vezes, quer confortar e pegar frases prontas, igual questão do luto, está numa... ou falar doente que se foi, né? Ele está numa situação melhor que a gente, isso não vai confortar. Então, é nesse sentido que eu estou falando para vocês. A questão também do acompanhamento dos pais no desenvolvimento dos filhos. Por quê? Um equilíbrio emocional adequado, ele é criado, desenvolvido lá na infância, né, na adolescência, através dos pais. Então, é através do vínculo criado com os pais que dará subsídios, assim, dará formas para crianças e os jovens conviver com as demais pessoas. Então, é através desse vínculo que eles vão criando melhores formas de se conviver, melhores maneiras de ser mais assertivo lá fora, no mundo, né? Emocionalmente, se teve problema, se acontecer alguma coisa, eles vão conseguir lidar da melhor forma. Então, é muito importante o vínculo dos pais, né? Na criação da autoestima, no autocontrole, na resiliência, né? No como enfrentar os problemas. Então, dependendo da forma que os pais lidam com isso, a criança aprende. Então, enfrentar o problema é se desesperar, ou enfrentar o problema é sentar e pensar numa melhor forma de solucionar. Entendem? Então, buscar ajuda, né? Buscar apoio de familiares, de amigos também é muito importante. Ajuda de profissionais, tá, gente? São estratégias que faz com que seja bem sucedido esse enfrentamento, tá bom? Então, precisa também ter uma perspectiva que são fundamentais, né? Que é uma assistência integral à saúde mental, né? Nos níveis de atendimento, né? Isso em questão profissional, nível de atendimento de saúde primária, né? Ter um subsídio, né, necessário, porque isso acontece com qualquer classe social. E é necessário que até a classe social menos... uma classe social mais baixa, ela tem esse apoio também. Fugiu a palavra aqui, gente.
E então é preciso investir nessa saúde primária, é preciso combater esses estigmas em relação aos transtornos psiquiátricos. Transtorno psiquiátrico é um problema em que, como qualquer um outro, tá? Que eu bato também nessa tecla, vocês vão ficar cansados de ouvir isso, ou mesmo a dificuldade que a pessoa vai ter de tomar seu remédio para hipertensão todo dia, a pessoa que tem transtorno também. Então ela pode sim viver normalmente. Ela precisa se cuidar, entendeu? A Fátima falou que tá no trabalho. Ah, tá. Fátima, anota o meu número que eu te passei, que é o 981915347. Aí você me manda uma mensagem, ou você me manda mensagem também no privado, lá no Jordana Ribeiro Psicóloga, na minha página. Tá, gente? Ai, já vem me cobrar que meu tempo tá passando. Esther falando... Vi muitas pessoas reclamando sobre os preços e disponibilidade de remédios psiquiátricos. Tem algum recurso para ajudar quem não tem acesso a esses medicamentos? E quando você recomenda o apelo ao medicamento? Recurso de medicamento. Existe aqui o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende demandas de transtornos psiquiátricos e demanda também de dependência química. Eles são os mais adequados para falar dessa questão dos medicamentos, mas o governo ajuda sim com determinados medicamentos que são realmente muito caros. Existem também, aproveitando a questão de falar sobre os preços, né, e disponibilidade dos tratamentos psicológicos. Existem sim clínicas especializadas em psicologia e psicoterapia que têm um valor mais acessível. Né? Uma das clínicas que eu atendo é a Rede Goiânia de Psicologia, que tem valores mais acessíveis. Então, vocês podem entrar lá. Eu atendo também na Rede Goiânia de Psicologia. Vocês podem me procurar para gente trabalhar em pró à saúde mental, tá bom, gente? Quando você recomenda o apelo ao medicamento? Apelo ao medicamento é muito complicado falar, porque vai muito do psiquiatra. Então, o psicólogo ele observa que tem um transtorno e tem uma causa que só a psicoterapia não tem como, e a psicoterapia vai até um determinado momento sozinha. Quando ela vê que ela precisa de uma contribuição de medicamento, a gente encaminha para o psiquiatra. Aí ele vê o melhor medicamento, a melhor forma adequada para caminhar a psiquiatria e a psicologia juntos. Tá bom? Respondi, Esther? Que bom ter você aqui. Terezinha. Eu já pensei em tirar minha vida. Isso aconteceu há 2 anos, quando eu perdi minha filha com câncer. Mas pedi muito a Deus e hoje eu penso diferente, graças a Deus. Não tive ajuda de ninguém, só de Deus e Nossa Senhora. Uma coisa que eu não lembro se eu comentei com vocês. Gente, eu tô falando rápido que tá me apressando aqui. Uma coisa que eu não comentei com você, não sei se eu comentei, na verdade, que não são só pessoas com transtorno, tá? Que tem essa intenção suicida, tá? Então, são pessoas que estão mais fragilizadas, igual esse caso, né? Que tá em um processo de luto, que pensa em tirar a própria vida. Como eu falei anteriormente, o suicídio, o impulso, ele é natural. Só que o que vai pesar aí é a fragilidade emocional da pessoa. Tá, Terezinha? Que bom que você não precisou de uma ajuda profissional, né? Que você agarrou aí na fé, com Deus, com Nossa Senhora, igual você tá falando aí, e conseguiu vencer. Caso você perceba que precise de um acompanhamento, que tenha que fortalecer outras ferramentas aí para você ser mais assertiva na vida, independente, pode ser outras questões profissionais, você pode sim buscar ajuda profissional. Tá bom, gente? Meu tempo aqui esgotou. A Esther disse que respondeu sim. Concordo que a chave é o caminhar da psicoterapia junto com a psiquiatria. É muito importante mesmo. O Ailton tá falando aqui que amanhã de manhã vai passar o reprise do programa sobre depressão, tá? Que vocês estão comentando aqui sobre o assunto. Então, amanhã de manhã tem horário? Das 8 às 9, o reprise do programa Cristão Saudável, tema depressão. Certinho, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Estar perto aqui de pessoas queridas que estão me acompanhando aqui já tem um tempinho. A Fátima, o Leônidas, a Esther,
A Marilúcia, a Amanda tá aqui também. Que bom ter vocês aqui. Fátima, Maria de Fátima, Lúcia, Margarida, Cirlei, enfim, todo mundo aqui. Você que ficou com alguma dúvida, que quer me procurar, você pode me encontrar no meu site, Jordana Ribeiro psi.com, página do Facebook, Jordana Ribeiro Psicóloga, e Instagram também, Jordana Ribeiro Psi. Eu atendo, como eu falei, na Rede Goiana de Psicologia, com valores acessíveis, e na Clínica Essência, tá? Mas essas informações eu passo por vocês, quem se interessar, que meu tempo já ultrapassou. O próximo programa eu falarei sobre transtorno bipolar, tá bom? Então, se você passa por isso, conhece alguém que já passou, algum amigo que precisa assistir, então convida, gente. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, tem o meu programa aqui, Cristão Saudável, que é pra vocês. E semana que vem, transtorno bipolar, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Eu aguardo cada um de vocês aqui semana que vem, tá bom? E tudo de bom. Tchau, tchau.